amiga cresceste, vieste ao mundo no barreiro, foste poeta, bonitas letras escreveste, e também rei da rádio, título que bem mereceste. Fernando Farinha, eis-me o tabica, teu nome não esquecerei, na história do fado fica. Fernando Farinha, meu amigo de verdade, o que eu guardo de ti é uma eterna saudade. O povo ainda hoje entoa os teus fados, desde a Rosa Peixeira aos belos tempos, dias contados. Mas eu escrevia de ti, fadista consagrado. Obrigado, amigo dos amigos, os 50 anos de fado. Fernando Farinha, eis-me o tabica, teu nome não esquecerei, da história do fado fica. Fernando Farinha, meu amigo de verdade, o que eu guardo de ti é uma eterna saudade. Fernando Farinha, eis-me o tabica, teu nome não esquecerei, da história do fado fica. Fernando Farinha, meu amigo de verdade, o que eu guardo de ti é uma eterna saudade. É a estreia no mundo discográfico e logo com um tributo a Fernando Farinha. É fadista, canta desde os 12 anos e homenageia alguém que partilha o seu berço de nascimento, o Barreiro. Muito bem-vindo, Humberto Olímpio, à RDP Internacional, porque esta homenagem é ao conhecido fadista de quem hoje realmente pouco se fala. Bom dia, Germano. Ei, meu Deus do céu! Bom dia, boa noite ou boa tarde, conforme a hora e o local onde nos estejam a ver e a ouvir. A ver, porque este programa também está a ser gravado em vídeo. Atenção, isto pode ser uma emissão de rádio. A ver rádio. Sim, hoje as novas tecnologias dão para tudo. Dá para tudo e é bem verdade. Humberto, porquê esta homenagem? Esta homenagem porque estou ligado a Fernando Farinha, meu primo e meu padrinho, e 2 anos após a sua morte eu escrevo esta letra, tributo a Fernando Farinha, porque para mim e para muita gente, claro, penso eu, no tempo dele, ele ganhou tudo o que havia a ganhar, um senhor que grava 317 discos, ganhou todos os prémios, foi considerado o maior fadista de todos os tempos, tocava guitarra, tocava viola, caricaturista, foi um homem que não há palavras para descrever aquele homem. Em que ano é que ele nasceu? Fernando Farinha nasce a 5 de maio de 1929 e falece a 12 de fevereiro de 88, precisamente com 58 anos de idade. E porquê desapareceu tão novo? Infelizmente por causa de uma doença que lhe apareceu, que ele teve 3 meses a lutar contra ela. A tal doença que nós sabemos, não é? E foi em 3 meses que essa doença o levou? Em 3 meses, onde ele, no hospital Egas Muniz, com os delírios da febre, cantou até morrer. É testemunha disso, o Humberto? Sou, sim senhor. E que memórias é que tem dele? Tenho muitas. Foram 22 anos a lidar com ele e vivi na casa dele, na Rua Maria Pia, Campo de Ourique. Sim, foi padrinho porque os pais escolheram ou porque o Olímpio mais tarde adotou ser afilhado dele?
Ele é meu padrinho de fado e é meu padrinho de igreja. De igreja. Sim. Meu padrinho de fado e meu padrinho de igreja. E acha que hoje é um nome injustiçado? Eu penso que sim. Penso que sim, porque vejo que a televisão pouco faz ou nada por ele, não é? Pouco se fala naquele nome. De vez em quando a RTP Memória transmite o filme O Miúdo da Bica, justamente um filme sobre a sua vida. Eu, por acaso, tive o prazer de ver esses dois filmes, até de assistir às filmagens. É engraçado. Assisti primeiro ao Miúdo da Bica, em 1963, e em 64 à Última Pega. Foram os únicos dois filmes que ele fez? Não, Ou ele fez mais? depois ele entrou noutros também. Pão, Amor e Totobola. Penso que entrou também com um papel pequeno no Amor de Chão em Paraquedas e noutros por aí fora também. E, portanto, até é curioso descobrir esses filmes ou redescobrir para as novas gerações. Porque há muitos fadistas da sua idade, um bocadinho mais novos, que o têm como referência. Tenho o Fernando Farinha. O Fernando Farinha, naturalmente. Pois, mas é preciso ver uma coisa. Eu não é estar aqui a fazer críticas, porque eu ando no fado há 53 anos. Vá. Comecei a cantar fado. E o que eu tenho dito a muita gente que me pergunta e que me pedem conselhos: Humberto, epá, o que é que você acha de eu cantar fados do Fernando Farinha? Eu digo: cantar Fernando Farinha é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade cantar fados dele. Porque era um homem com uma excelente dicção. Ele tinha tudo o que era bom. Foi aquilo que ele me transmitiu a mim, desde pequenino. Porque o que eu acho hoje dos fadistas que aparecem, não em todos, mas na grande maioria deles, é que eles não sabem dividir a oração, não é? O fado é uma oração. Tem que saber dividir, não tem ritmo, não sabem dizer. Temos que saber dizer a frase, porque quem está a ouvir, quem compra os discos, não é? Gosta de ouvir aquilo que o artista diz. Mas ele não disse amor, dá a impressão que ele disse... outra coisa qualquer. Outra coisa qualquer. E isso não pode ficar na dúvida. Não pode ficar na dúvida. Não. As pessoas têm que saber... É como dizer, o fado está na moda. Eu sou contra isso. O fado não está na moda. Atenção. E atrás disso, e por causa disso, é que vem muita gente para o fado, andam cá um ano ou dois ou três, gravam um disco e depois desaparecem. Eu tenho um nome pequenino, mas tenho o prazer e tenho a grande vaidade de dizer que trabalhei com todos os grandes nomes de fado do meu país. Todos trabalhei com eles, todos. Nas casas de fados, há uns anos atrás, trabalhei com... E ensinaram-me muito, porque com eles é que nós aprendemos. Enquanto que hoje os novos não querem um conselho. Eu já sei muito, então eu ando cá há 3 anos ou 4, já sou fadista, já sei isto, sei aquilo. Então, eles sabem meia dúzia de fados, ou 10, ou 12, ou 15, já são fadistas. Então que direi eu que tenho um repertório, se calhar, de 200 fados ou mais, se calhar. E escrevo e estou sempre a aprender. Não me fales mais de amor, que eu para ti já nada sou. E não me guardes rancor, lá porque tudo acabou. Já tinha de acontecer, o destino assim o quis. Quem nasceu para sofrer nunca pode ser feliz. Foi ontem e o nosso amor terminou, e o que entre nós se passou é um braseiro apagado. E hoje eu preferia morrer do que algum dia te ver com outro homem ao lado. Eu que te amei loucamente desde o dia em que te vi. Presinto que estou diferente e que passo bem sem ti. Ontem sanguei contigo e aumentou o meu tormento, mas para meu maior castigo não me sais do pensamento. Foi ontem
tem e o nosso amor terminou e o que entre nós se passou é um braseiro apagado. E hoje eu preferia morrer do que algum dia te ver com outro homem ao lado. E hoje eu preferia morrer do que algum dia te ver com outro homem ao... Humberto Olímpio, vou-lhe fazer uma pergunta que geralmente se aplica aos atores. Não há atores grandes, nem há atores pequenos. Há bons e há maus. Humberto disse que era um cantor ou um fadista pequeno. O que é que quer dizer com isso? Não, pequeno, eu digo, eu não acabei a frase, vou acabar agora. Então peço desculpa se eu interrompi. Não, está desculpado, Gilberto. O que eu quero dizer é o seguinte, nós quando temos um nome grande, há pessoas que o defendem e há pessoas que não o defendem. Não o defendem porque, tenho um nome grande, não preciso de defender o meu nome e tal. O que não é o meu caso. Eu tenho um nome pequeno, mas mesmo nós... É um nome pequeno porque é Olímpio, é pequenino. Pois, é isso. É na minha perspectiva. Sim, exatamente. Mas eu, com o meu nome pequenino, eu tenho que defender o meu nome. Tenho que defender o meu nome. Porque, felizmente, eu consigo ouvir as minhas letras, consigo ouvir a minha voz e consigo dizer assim, realmente este homem canta. Gosta de se ouvir. Gosto de me ouvir. Enquanto que há colegas meus que gravam e dizem eu não consigo ouvir a minha voz, nem consigo ensaiar em casa. Pois eu ensaio em casa, ouço a minha voz, porque foi uma coisa que eu aprendi com o Fernando Farinha desde miúdo. Ele sempre disse, nós temos que saber ouvir a nossa voz. Irmos ao espelho, olharmos e dizermos assim, eu sei da figura que estou a ver. E a voz, cantarmos até termos voz. A figura que estou a ver e que estou a fazer. Exato, estou a fazer. É o Germano a dizê-lo, não sou eu. Não, sou eu a dizer. Eu tenho aqui uma testemunha que é o Pedro Luís. E então, por isso é que eu digo que nós antigamente aprendíamos muito com os grandes e havia um grande respeito com aqueles monstros enormes com quem eu tive o prazer de privar e trabalhar. Um Tristão da Silva, um Fernando Maurício, um Francisco Martinho, um Fernando Farinha, um Manuel de Almeida, um Tony de Matos, tantos por aí fora que eu aprendi tanto com eles. A minha pena é que eles não estejam cá hoje. Talvez se cá estivessem, coitados, estavam muito velhinhos, não é? Não estão cá eles, mas está cá a obra deles para nós podermos ouvir. O que é que o Humberto concretamente aprendeu com o Fernando Farinha? Aprendi tudo. A saber cantar, a saber dizer, a saber estar no palco, a saber respeitar as pessoas e por muita confiança que tenhamos com o artista, nunca tratá-lo de qualquer maneira. Tratá-lo sempre, o senhor isto, a senhora aquilo. Depois é que essa pessoa irá dizer, Alberto, eu não gosto nada que me chame senhora. Por exemplo, não tratava o Fernando Farinha por senhor. Era primo isto, primo aquilo, tu cá, tu lá. Mas era eu. Havia uma intimidade familiar, não é, que proporcionava isso? Havia uma grande intimidade, exatamente, porque a esposa dele é prima direita da minha mãe, não é? Pronto. E o Fernando Farinha ainda era um primo assim afastado do meu pai. Mas é primo, primo é primo. Primo é primo, pronto. Ele para mim foi tudo, ele até me chamava filho, ele não deixou filhos, gostava tanto que eu fosse filho dele, não é? E pronto. E eu aprendi tudo com ele, tudo. Também aprendi com outros. E fui sempre muito respeitado. Mas o Humberto canta desde os 12 anos? Eu comecei a cantar com 8 anos. Com 8 anos. Estreiei-me num casamento com 8 anos, é 64. Com 12 anos é que se dá o... Depois eu venho com 9 anos para Lisboa, eu sou do Barreiro, fui criado em Lisboa, no bairro da Alfama, na rua de São João da Praça, precisamente onde a minha mãe foi também. Só com a diferença que a minha mãe foi para lá em 36, eu fui para lá em 65, não é? E depois aos 12 eu começo a frequentar casas de fados com o meu pai. O meu pai era um grande boémio, também gostava de cantar os fadinhos e tal.
E comecei a frequentar as... Defina-me boémio. É que boémio, se calhar, nos anos 60 era uma coisa e hoje é outra. Boémio naquele tempo, um boémio era um indivíduo que gostava de ir aos fados, gostava de cantar o seu fadinho, gostava de se deitar às 3, 4, 5 da manhã, gostava de beber o seu copinho. Isso era considerado um boémio. Então e o pai levava o filho, mesmo assim? Levava-me, o meu pai levava-me para todo lado. E a mãe achava graça? A minha mãe não achava muita graça, mas pronto, eu era o filho único na altura, não era? E a boa hora que ele me levou, porque eu comecei logo a lidar com aqueles fadistas de grande nome, não é? Na altura, o meu pai começou a tornar-se amigo deles. E achava piada esse tipo de vida? Eu achava porque eu digo com muito orgulho, eu quando nasci os meus pais eram feirantes. Eu sou filho de feirantes com muito orgulho. Já os meus pais trabalhavam por conta própria, tinham empregados e empregadas, e eu fui sempre habituado a andar de feira em feira, desde que nasci. Por isso eu achava piada àquela vida. Mas não assentou depois a Reais em Lisboa? Nós estávamos em Lisboa, mas no verão andávamos nas feiras, no inverno estávamos em Lisboa. Até porque uma questão de escolaridade, não é? A de escolaridade, eu tinha uma guia de transferência em que andava de escola em escola. 8 dias numa escola, 15 dias noutra, 20 noutra. Então como é que criava raízes e amigos? Criava nas feiras, porque ali nasci e ali fui criado. E os feirantes conheciam-se todos uns aos outros. E então, como não havia computadores, hoje os filhos dos feirantes já fazem os exames através de computadores e disso tudo. Já é possível. Já é possível. No meu tempo não havia. Por vezes os meus pais tinham que ficar mais 3 ou 4 dias numa feira ou festa para eu poder fazer o exame, passar de classe. E fui sempre considerado um bom aluno, nunca faltei um ano, nunca falhei, andei sempre adiantado em relação à matéria. E depois até diziam, quando a minha mãe me ia buscar à escola, porque aqui a transferência depois levava um carimbo de entrada e uma assinatura. Quando era para sair, levava um carimbo de saída e a assinatura era a mesma, do diretor ou da diretora. Portanto, o Humberto frequentava as escolas consoante os sítios onde estava. Exato. Sesimbra, olha, frequentei e depois diziam à dona Cacilda, para a minha mãe, a senhora leva-me o melhor aluno da escola, que eu felizmente fui sempre considerado o melhor aluno. Eu acho que era tão bom aluno como era a cantar. Pronto. Com a minha humildade tenho que dizer isto porque pronto. Eu era mesmo bom aluno, mesmo bom aluno. E frequentou a escola até que classe? Frequentei até à 4ª classe e admissão, não é? Porque não podia estudar porque andava naquela vida com os meus pais. E nunca pediu para continuar a estudar, para fazer o secundário, por exemplo? Não, nunca pedi porque a minha ideia foi sempre cantar e para se cantar não era preciso ir para a universidade, não é? Pronto. Eu sempre tive a ideia de cantar, por isso eu nunca parei de cantar. Desde os 8 anos até hoje que eu canto. Nunca parei, se calhar se parasse já não cantava. Já teria... Que tipo de vida é que imaginava para si quando era mais pequeno? Cantar. Aliás, eu imaginava cantar nas maiores salas do meu país como cantei, que na altura era o Pavilhão dos Desportos e o Coliseu de Recreios em Lisboa, onde cantei. Aliás, eu ganhei um concurso em 74 que de 300 fadistas eu fiquei em primeiro lugar. O grande Marcos Vidal e Manuel Celeiro, organizadores desse programa A Oportunidade, depois era via telefone. Isto foi antes do 25 de Abril? Não, em 74 em maio. Em maio? Logo a seguir ao 25 de Abril? Logo a seguir ao 25 de Abril. No dia 8 de maio eu vou ao Pavilhão dos Desportos como Rei do Fado e foram muitos artistas convidados, o António Calvário, o Artur Garcia, a grande Fernanda Batista, aquela grande senhora, veio-me pedir desculpa na primeira fila, estava sentada com a filha, veio-me pedir desculpa por não poder atuar porque estava muito engripada. Uma senhora daquelas, veja, eu tinha 18 anos. Disse, Dona Fernanda, só a senhora estar aqui é um grande privilégio. Havia este grande respeito, coisa que eu hoje não vejo. Aliás, eu vou muito ter com o Jorge Fernando ao Bacalhau de Molho, vou lá cantar de vez em quando, que somos amigos há 48 anos, somos como irmãos. E nós falamos muito em off, não é? Nos intervalos cá fora. Ele diz, Humberto, isto realmente não tem nada a ver com o nosso tempo. Não. E o tempo dele era ligeiramente diferente do seu, ou não? Era ligeiramente porque o Jorge aparece mais tarde no fado que eu. O Jorge E aparece como guitarrista. Como viola da Amália. Mas o Jorge era mais roqueiro. Ele tinha uma banda no Barreiro que era não me recordo agora o nome do conjunto dele, que só tocava rock. O Jorge usava o cabelo comprido até cá abaixo, ao fundo das costas. Não é? Ele era mais o rock e aquilo todo.
Mas é engraçado que vocês, tendo vindo mais ou menos do mesmo sítio, mas por vias diferentes, chegaram rigorosamente ao mesmo universo. Ao mesmo universo, exato. Aliás, eu falo muito com o Jorge. Nós temos um respeito muito grande um pelo outro e somos como irmãos. Não? A gente trata-se por tu, tudo, mas temos um grande respeito um pelo outro. Isto é só para o Germano ver. O primeiro contrato que eu tive para os Estados Unidos, o Jorge já estava farto lá de tocar com a Dona Amália. E um belo dia telefone para o Jorge e digo assim: Jorge, quanto é que eu hei de levar de cachê? Eu podia-me armar e maluco e levar um cachê qualquer, não era? Mas espera aí, nem tanto tomar nem tanto convinha saber mais ou menos quanto é que era. Exatamente. E o Jorge até ia para a Espanha. Alberto, eu vou para a Espanha e tal, diz lá: Jorge, isto assim. Então, mas és pago em que em dólares? Sou. E ele lá me disse o preço e pronto, e aquilo bateu certinho, foi o que o homem aceitou. E feita a conversão na altura entre os escudos e os dólares, Exatamente. Mas eu pedi a opinião do Jorge Fernando. Se fosse outro, para quê? Olha, eu vou lá, não preciso pedir nada a ninguém. Eu fui sempre assim e hei de ser até morrer. Eu gostava que muita gente fosse como eu sou. Se calhar chegavam mais longe. Foi escrito outrora, logo ao nascer. O relógio marca o tempo de viver. Todos nós somos iguais. Se o destino nos condena, não vale a pena lutarmos mais. O passado nunca volta, podes crer. O futuro não tem dono. Toda a flor, por mais bonita, há de morrer quando chega o seu outono. Temos hoje para viver toda uma vida, amanhã que longe vai. A saudade está escondida num destino por medida para nós dois e mais ninguém. O destino marca a hora pela vida fora que havemos de fazer. Que rege a sorte agora foi escrito outrora, logo ao nascer. O relógio marca o tempo de viver. Todos nós somos iguais. Se o destino nos condena, não vale a pena lutarmos mais. Marca o tempo de viver. Todos nós somos iguais. Se o destino nos condena, não vale a pena lutar. Humberto, eu queria que fizesse um pequenino exercício de memória e que regressássemos então a esse dia de maio de 1974 no pavilhão dos Esportes, atualmente pavilhão Carlos Lopes. O fado não foi bastante mal visto a seguir ao 25 de Abril, até a própria Amália sofreu bastante com isso. Olha, como é que foi feita essa travessia? O que eu acho desde essa altura, houve muita gente que o fado para mim só há um, em primeiro ponto. Nem há fado velho nem novo, há fado, pronto. Nem há fado vadio? Nada. Para mim, há fado, unicamente há fado. Fado vadio há. Agora, fado velho ou novo não existe. Existe fado, mas fado vadio há. Há muita gente que não sabe o que é o fado vadio, mas é muito simples de explicar. Então explique-me em duas pinceladas. O fado vadio, explicado em duas pinceladas, é o seguinte. O fado vadio, há uma casa que de repente começa a dar fado que não tem nada a ver com fado. Uma taberna, uma tasca, como lhe queiram chamar. Pronto. E depois aparece um indivíduo que bebe um copo, aparece um indivíduo que sabe tocar viola, aparece um indivíduo que sabe tocar guitarra e tal, vamos aqui cantar uma cantinguinha e tal. Aparece um indivíduo que diz, se vocês fizessem um petisquinho para a gente se ir habituando, e agora você podia começar a dar fados, não todos os dias, mas aqui todas as semanas para a gente se reunir. Isto é fado vadio, porque aparece a pessoa, se tem vontade canta, se não tem não canta. Não é como numa casa típica de fados. É como poderíamos chamar fado espontâneo. Fado espontâneo, exatamente. Isso é que é fado vadio. Agora o Germano estava a perguntar em relação ao 25 de Abril. Eu não sei por que motivo é que o fado estava mal visto antes do 25 de Abril. Não, foi depois, basicamente. Sim.
Mas até antes do 25 de Abril diziam mal do fado. E depois do 25 de Abril as mesmas pessoas começaram a dizer mal do fado. As mesmas pessoas que estavam noutra área sem ser o fado. Mas mais tarde optaram por começar a gravar fado. E ainda hoje existem essas pessoas a gravarem fado e continuam a cantar, porque eu não vou dizer o nome delas, não é claro. Só tinha muitos nomes para dizer. Vieram da canção para o fado e eram daqueles que estavam fartos de dizer mal do fado. Não sei porque é que eles diziam mal do fado. Não sei. Na altura, as pessoas, obviamente, mais jovens não sei. sabem, Pois. e as mais velhas lembram-se que era um enxame de músicas de intervenção, músicas de caráter político. Isto durante, basicamente, 1 ano e meio, até ao final do verão de 1975. E depois as coisas com o 25 de novembro depois acalmaram. Eu só tenho... Mas houve aí bastante... Sim. E o fado teve altos e baixos. Teve. O fado teve altos e baixos. Como é tudo na vida, não é? Há outras áreas também em que as pessoas têm altos e baixos, não é só no fado. Porque o fado nunca teve altos e baixos para aqueles grandes nomes que trabalharam muitos anos nas casas de fados, como um Fernando Farinha que esteve 11 anos na adega do Mesquita, né, de 51 a 62. O Tristão da Silva teve muitos anos no Falha, o Filipe Pinto teve muitos anos no Luso. Para esses grandes nomes nunca houve altos e baixos, aquilo estava ali ao mesmo nível. Eu penso que os altos e baixos vieram depois do 25 de Abril. Pessoas a criticarem os fadistas que eram isto, que eram aquilo, até criticaram a Dona Amália, que pertencia à PIDE, e mais isto e mais aquilo. E quando de hoje se sabe que ela, inclusive, ajudou financeiramente os presos políticos do Partido Comunista. Exatamente. Era exatamente o contrário. Exatamente. Só que ela não fazia alarde. Claro, exato. Nós é que não temos, se nós tivéssemos uma entrevista alongada, dava até para falar num Tristão da Silva o que é que lhe aconteceu quando ele veio do Brasil. Pode falar nisso, Humberto. Um Francisco José, que é do meu tempo, eu era miúdo e lembro-me de haver a mão de uma pessoa na televisão a puxá-lo, só porque o Chico Zé disse na televisão que é uma vergonha virem cá artistas estrangeiros a ganharem balúrdios e a nós convidam-nos para irmos à televisão cantar de borla. E há um pito que o puxa e diz, e agora tem cuidado, foi chamado António Maria Cardoso e depois foi para o Brasil. É quando ele abre lá a adega de Évora no Brasil com o cunhado, no Rio de Janeiro, penso eu, se não estou em erro. E pronto, esse foi assim. O Tristão da Silva, houve quem dissesse que ele tinha dito para aí também umas coisas não sei quem, ainda criticaram o homem. Houve muita coisa no fado. Muita coisa. E hoje está na moda o fado. Está a ver? Hoje dizem que está na moda. Ainda bem que está na moda o fado. E é a sua opinião? Bom, na minha opinião, o fado tem que estar sempre na moda porque o fado só é cantado em português. Eu não gosto, embora hajam pessoas que venham para cá cantar o fado, aprendem a nossa língua para o cantar em português. Pronto, o fado só é cantado em português. Primeiro ponto. E esta coisa do fado estar na moda, o fado toda a vida esteve na moda porque é nosso. O fado é nosso, como o flamenco é de Espanha, como o samba é do Brasil, como o tango é da Argentina. Isto é a minha maneira de ver, e sou uma pessoa que leio muito de fado, desde miúdo que eu leio fado. Eu agora até estou a acabar de ler os 100 anos de fado que saiu em 1999, tenho lá os livros todos. De vez em quando, são livros quase com 400 páginas cada um, não é? Os 100 anos de fado. E fala sobre a evolução... Fala tudo, ali tem tudo. Os nomes... Tudo. Fadistas a darem entrevistas, tudo. Tem ali a canção de Coimbra, tem a guitarra de Coimbra, tem a guitarra de Lisboa, tem o fado de Lisboa, tem tudo. Tem do teatro, desde o início do século. Aquilo é uma coleção lindíssima. Já agora, Humberto, gostava de saber a sua opinião. O fado é uma canção de Lisboa ou é uma canção de Portugal? Olha, isso é muito fácil de responder. Antes do 25 de Abril, muito antes, dizia-se que o fado era de Lisboa. E vou-te explicar a razão. Porque quem quisesse ouvir fado só tinha casas típicas de fado em Lisboa ou no Porto. No Porto havia o Mal Cozinhado e havia uma outra que não me recordo agora. Penso que haviam 2 casas no Porto. Mas a cidade que mais casas típicas tinha, e neste caso da capital do nosso país, era em Lisboa, não era? Mais casas típicas tinha, ainda hoje tem, ainda é, e toda a vida há de ser. Mais tarde, é que há zonas no norte do nosso país que começam a abrir casas e a dar fado, como é o caso de Viseu, que tem casas de fados, Aveiro, e outras terras por aí fora. Eu acho que hoje até no Algarve e no Alentejo já há casas de fado mesmo, casas a darem fado.
E então, hoje podemos dizer que o fado é de Portugal. Aliás, o fado foi sempre de Portugal, não é? O que é que acontece? Eu refiro-me antes do 25 de Abril, para se ouvir fado tinha que ser só em Lisboa. Ou então os artistas deslocarem-se à província para fazerem espetáculos, não era? Mas antes do 25 de Abril o fado praticamente era de Lisboa. E gosta deste símbolo enquanto símbolo nacional? Gosto muito e digo-lhe uma coisa, Germano, gosto deste símbolo e gosto muito das vozes. Eu tenho aí vozes que conheço desde miúdo. Eu conheço os camanés todos, os três. O Carlos Manuel. Os camanés, os três, eu por acaso gosto desses. Os três. Conheço os miudinhos. Em vez de podia ser os irmãos Moutinho. Pois, podiam ser os irmãos Moutinho. Os camanés, pronto. Embora só se chame Camanel ou Carlos Manuel, que é o mais velho. velho. É o mais velho. Depois é o Pedro Moutinho, depois é o Helder. O Helder é a seguir ao mais velho. Depois é que é o Pedro, que é o mais novo. Mais novo. Conheço muita gente de miúdos, a Raquel Tavares, a Cláudia Picado, muita gente que... Há uma malta nova que estão a fazer uma carreira muito bonita. Não vou falar na Marisa nem na Ana Moura, porque não os conheço de miúdos, mas estão a fazer uma excelente carreira. O Ricardo Ribeiro, muita gente. Isto também, para se fazer carreira, é preciso ter aquela maquinaria por trás, não é? Porque a pessoa pode não valer muito. Vamos pôr este caso agora. A pessoa pode não valer muito. Mas eu já estou como o Jorge Fernando aqui há uns anos disse numa entrevista. Humberto, neste país, e eu via isso quando o Fernando Farinha era vivo. Humberto, neste país, quem não tiver conhecimentos e cunhas não chega a lado nenhum. Tá. Porque o Jorge há muitos anos atrás, só não era conhecido, estava na retaguarda da Dona Amália. Estava com a viola na mão, não é? Sabia lá quem era o Jorge. Olha, são os músicos da Dona Amália. Só que as pessoas esqueciam-se que o Jorge foi um homem que nunca gostou de dar nas vistas. Sempre lá no cantinho dele, fechado ali na conchinha dele e tal, não sei o quê. Mas foi sempre assim. Ainda hoje ele é assim. Porque eu costumo falar com o Jorge e dizer assim, ó Jorge, se muita gente tivesse o teu nome, já não digo tocar viola como tu tocas. Escrever... O talento dele. O talento. Não, mas eu disse assim ao Jorge, se muita gente tivesse os teus dedos para tocar viola, se tivessem a habilidade que tu tens para escreverem, e outras coisas por aí fora, pá, ninguém podia com a vida deles. E ele disse, Humberto, o que é que queres? Pá? As pessoas não sabem distinguir o trigo do joio. Depois temos aqui a Canção do Mar, é famosa,
é do Frederico de Brito e do Ferrer Trindade. Quem é esta menina? Essa menina é a minha filha. Parabéns. Obrigado. Tem futuro como fadista? Ela também quer seguir? Ela não canta fado. Ela canta muito essas cantigas da Dulce Pontes, da Rita Guerra. A Rita Guerra até ficou bastante admirada com ela, quando ela disse que tinha gravado a canção do Mar com o pai, que tinha sido convidada. Depois eu até falei com Um convite especial, não é verdade? Sim, exato. Falei com o Pedro Luís e falei com o Zé Pedro a ver o que é que achavam, e os músicos disseram, a gente acha bem então. E pronto, e lá ensaiámos e saiu muito bem, saiu o que está aí. Eu gosto imenso. Mas ela não quer cantar. Ela costuma dizer ao pai, eu sou a rainha dos karaokes da Beira Baixa, porque ela mora em Castelo Branco. E de maneira que, pronto, mora lá, tem lá a vida dela, e a minha mais velha mora aqui na parede, na linha de Estoril. Mas a minha filha tem muita facilidade em cantar canções. Fado ela nunca experimentou, mas também não canta mal. Não sai nada mal. Não sai nada mal. Humberto, há quem diga que para um homem se realizar em pleno tem que ter um filho, tem que plantar uma árvore. Já plantou? Já. Já. Já há uns anos. Já está despachado? Já. 2. Terceiro item, escrever um livro. Não escreveu até agora, mas eu acrescento ou gravar um disco, não é? Olha, Pode substituir o livro pelo disco. não, Germano, desculpe interromper, sabe qual é a ideia desta minha filha? E até há um engenheiro, meu amigo no Barreiro, que já me disse também, Humberto, você com tantos trocadilhos que sabe de coisas passadas e que aprendeu com muita gente que já cá não estão, com Fernando Farinha, um Tony de Matos, essa gente toda, você podia escrever um livro sobre os vícios deles, as anedotas que eles contavam e não sei o que, não sei quanto. E eu qualquer dia vou pensar nisso. É fazer um livrinho assim, um livrinho não é preciso com muitas páginas, não é? Mas uma coisinha depois para ficar cá, para o pessoal. Pelo menos é original. Exato, pelo menos é original. Então vamos acrescentar com o livro que um dia poderá ser escrito, este disco, que é o seu disco de estreia. Porquê que acontece com mais de 50 anos de carreira? Olha, este é o disco que, passado 21 anos, gravei novamente. Porque eu há 21 anos que não gravava. Mas eu já tinha gravado quantos discos? Eu gravei 3 discos. 3 discos. Gravei em 68, 69 e 70. Depois gravei com 39 anos. Portanto, com 39... Em que ano é que estávamos? Como diria o engenheiro... 95. Como diria o engenheiro Guterres, é fazer as contas. Fazer as contas. Eu já fiz. 1995 foi a penúltima gravação que eu fiz. Depois parei. Há 20 anos, mais de 20 anos. Sim, porque eu andei muito ocupado estes 20 anos. Andei ocupado com... Porque não vivi no Barreiro. Vivi na Beira Baixa, em Castelo Branco, não é? E... Já para não contar no estrangeiro, pronto, isso é mais cedo. Mas os anos que vivi em Castelo Branco, cantava, fui representar o nosso país várias vezes a Espanha, pago pela Câmara Municipal de Castelo Branco, cantar fado, para eles saberem o que era fado. Tenho esse prazer de ter sido convidado 7 anos seguidos para ir para a Espanha, sempre para os mesmos sítios, Plausência, Cória e Moraleja, para representar o fado, para eles saberem o que era o fado. Mas eu nunca parei de cantar nem de escrever, também escrevo umas coisinhas, vou escrevendo e vou pondo na gaveta, pronto. E de maneira que o tempo foi passando e o Germano sabe que o tempo passa e nós não damos por ele, não é? Não, o tempo é que dá por nós. Pois, o tempo é que dá por nós. Também há um fado muito bonito, que é o Vida Vivida, que diz que o tempo fica, o tempo fica e a gente é que vai passando. Não é? Está muito engraçado também. Mas pronto, gravei agora este disco, escolhi estes fadinhos para gravar, porque foi com as pessoas com quem eu trabalhei mais. Sempre como tributo a Fernando Farinha? Sim, sempre como tributo, porque cada disco que eu gravo tenho que gravar sempre uma coisa ou duas dele. Pronto. Neste caso foram 2 coisas dele e uma de minha autoria, que é o tributo. Foi a primeira, a última... canção é o Fado da Despedida, eu acho que vem a propósito, e exato. É com ele que eu quero agradecer muito ao Humberto Olímpio ter passado hoje pela RDP Internacional, desejar-lhe as maiores felicidades e esperar que seja este, digamos que neste novo arranque da sua carreira, o primeiro de muitos discos que venham aí, está bem? Obrigado, Germano, pelo convite. Até à próxima. Até à próxima. Bem-aja.